Nós vamos aqui para um tema central do nosso programa de hoje, né, que é os ataques aos dirigentes do PT, ao ex-presidente Lula, né, a reação a esses ataques e qual a perspectiva política diante dessa situação. Bom, eu começaria destacando o seguinte, que a gente viu nos últimos dias a enorme campanha, né, como a gente falou agora há pouco, que a direita vem fazendo, né, depois de uma eleição totalmente fraudulenta, de uma eleição em que todo mundo, né, da extrema-direita até setores ditos de esquerda, se juntaram aí para impor uma derrota ao PT nas eleições, eleição totalmente fraudulenta, manipuladas, né, eleições que foram um verdadeiro jogo de cartas marcadas, né? Diante do resultado fabricado nessas eleições, né, eu destacaria, por exemplo, para que fique bem claro, né? A gente vem, é sempre bom reafirmar, né? Se estabeleceu uma enorme frente, né? A pretexto de que a questão central na eleição seria derrotar o Bolsonaro, né? Setores da esquerda e da direita se juntaram em todo o país, não para derrotar o Bolsonaro, mas para derrotar principalmente o Partido dos Trabalhadores. Né? Isso ficou evidente, inclusive, que essas alianças, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, a aliança contra o Bolsonaro serviu de pretexto para que setores da esquerda apoiassem o candidato do partido direitista, né, herdeiro da ditadura militar, da Arena, o DEM, Eduardo Paes, que no dia seguinte correu para ligar para o Bolsonaro, né, para se confraternizar com o Bolsonaro e declarou na imprensa, para todo mundo, quem quisesse ouvir, que ele era amigo do Bolsonaro de há muito tempo. Né? E não são só amigos, como o DEM é o principal sustentáculo parlamentar, efetivamente, né, da política, não só do governo Bolsonaro, mas de todo o regime golpista, a tal ponto que o Bolsonaro disse que o Rodrigo Maia foi o general da reforma da Previdência. Né? Ele não foi só o general da reforma da Previdência, ele foi também o general da aprovação do congelamento dos gastos públicos, ele foi o general que comandou a aprovação no Congresso Nacional da reforma trabalhista, quer dizer, tudo que foi feito contra os trabalhadores desde o golpe de Estado, estava lá o Rodrigo Maia, o patrocinador da campanha, né, do Eduardo Paes, o dono da bola. Pois bem, enquanto todo mundo se uniu no Rio de Janeiro ao DEM, a pretexto de derrotar o Bolsonaro, e elegeram um candidato bolsonarista, em vários lugares, por exemplo, em Vitória, onde o PT foi para o segundo turno contra um candidato bolsonarista. Sabe quem apoiou o PT? Ninguém. Né? Inclusive os partidos de esquerda só recolheram apoio do PT. Foi assim, por exemplo, em Porto Alegre, onde o PT ficou na vice da Manuela. Foi assim em Belém, onde o PT ficou na vice do Edmilson Rodrigues, né, ex-petista por 2 mandatos, que se elegeu agora porque foi prefeito pelo PT e porque foi apoiado pela direita, né, foi apoiado pelo PSDB, por vários setores da direita. Bom, em todo o país o pessoal se juntou exatamente contra o PT. Foi assim em Fortaleza, né, onde houve uma enorme frente, PDT, PSB, DEM, e tudo mais contra a candidata do PT, para tirar a candidata do PT no segundo turno. O Ciro fingiu até que estava estabelecendo um diálogo com o Lula. Vocês devem lembrar. Vamos falar daqui a pouquinho mais em particular do Ciro. Mas é bom lembrar que antes do primeiro turno, o Ciro fingiu que estava reatando relações com o Lula, né, para ficar bem lá diante do povo do Ceará e para levantar a bola do candidato dele, dizer que não precisava votar no candidato do PT, que ele mesmo, o Ciro era quase um lulista naquele momento. Né? Venderam uma versão tão fantasiosa, né? E teve gente da esquerda que engoliu isso daí. Olha que lindo, o Ciro está se reconciliando com o Lula. Né? E aí na campanha eleitoral, o Ciro foi um dos artífices, daqui a pouco vamos tratar em particular desse canalha,
da campanha da direita. Bom, a campanha ela chegou com força, né, depois da ordem emanada do Comitê Central da Globo, do Partido Golpista, que fez toda uma análise da derrota do PT, da culpa do Lula, da presidenta do PT, da Gleisi Hoffmann, aliada do ex-presidente Lula, chegou o PT com força. E aí os ratos, que são os primeiros a abandonarem o navio, como o Jacques Wagner, que já em 2018, né, ele mesmo declarou isso aí no ano passado, ele queria apoiar o Ciro Gomes, né, ele não queria que o PT tivesse um candidato próprio. E outros ratos, né, como o governador, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, que também em 2018 queria apoiar o Boulos, não queria que o PT nem tivesse candidato, queria apoiar o Boulos, né, para o Boulos fazer o sucesso que ele fez agora com o apoio da direita e escantear o PT, colocar o PT para fora, né, e deixar as coisas mais fáceis para a burguesia. Bom, diante dessa ofensiva, setores do PT começaram a reagir à situação. Tem uma imagem aí de uma postagem do ex-presidente do PT, o Genuíno, né, aí na revista Piauí, dizendo o seguinte, que chamando o Wellington Dias de pragmático, o Genuíno diz: o PT enfeita o bolo das elites, né? Dizendo que, criticando que essa posição representa uma acomodação à ordem do Estado brasileiro, né? O Genuíno, aqui, veja só, não se trata de que nós tenhamos nenhuma afinidade mais profunda, mas ele está denunciando aí, né, a política dos governadores do PT, né, como o caso do Wellington Dias, lá do Piauí, que nas eleições fizeram todo tipo de aliança com a direita, todo tipo, né? O Wellington Dias, assim como o governador da Bahia, Rui Costa, e como governador do Ceará, o Camilo Santana, foram fiéis praticantes da política de aliança com tudo que há de pior da direita, né? E perderam as eleições feio, não fizeram um enfrentamento com a direita, né? Foram inclusive para uma política de alianças, lançando inclusive candidatos que não podiam, não fizessem sombra, não disputassem, em uma campanha sem enfrentamento com a direita, para ver se eles mantêm a política deles de compromisso com esses mesmos setores da direita. Pois bem, essa política aí está mostrando que é um beco sem saída, né? Na mesma linha, eu destacaria, por exemplo, hoje eu li um artigo do Walter Pomar, dirigente do PT, da articulação da esquerda, criticando, né, essa política, criticando a conduta para lá de traíra, né, do Jacques Wagner, o senador da Bahia. O Pomar se referiu num artigo publicado no 247, dizendo que eu lembre, Lula convidou o Jacques Wagner para ser candidato à presidência da República em 2018. Jacques não quis, e o candidato foi Haddad. Portanto, olhando no retrovisor, não consigo entender a frase do Jacques Wagner. Não tem sentido ficar refém do Lula a vida inteira, né? No artigo ele fala, inclusive, que foi o Lula que em vários momentos ficou refém, né, de vários setores do PT que impuseram ao Lula ser candidato, não ser candidato, e assim por diante, né? E o Jacques Wagner saiu atirando, amigo da onça, né? Ele que nós já denunciamos aí vários momentos de trairagem, né? Bom, o fato é que vários setores do PT, essa situação vem levantando uma revolta no interior do PT, né, contra essa política direitista, né? Eu destaco aqui em São Paulo a vice-presidente do PT e presidente da POSP, também uma adversária política nossa em várias questões, né, principalmente no movimento sindical, mas que teve uma postura importante em vários momentos da luta dos trabalhadores, como no caso do golpe de Estado, criticou a política de pisotear o PT diante dessa situação, né? Publicou um artigo. Bom, então tem muita gente da base do PT se revoltando contra essa política, mas nós queremos, e muita gente também que está vendo o caráter totalmente reacionário, né, profundamente reacionário, dessa política de ataques ao Lula e a presidenta do PT, a direção do PT, que tem um objetivo claro, né, que é evitar
muito claramente que a esquerda possa ter uma alternativa política em 2022. Né? Tem um objetivo imediato, né, que é impedir que o povo reaja à matança que nós estamos vendo aí diante da crise da Covid, o aumento da fome, o aumento do desemprego, uma situação insustentável, né, para dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Mas um aspecto fundamental é o seguinte: para mobilizar esse povo, né, é preciso uma arma poderosa, é a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que não tem nada a ver com a idade dele, tem a ver com o papel importante que ele tem na luta política. Ele que foi também, né, junto com todo o povo brasileiro, uma grande vítima, né, não foi uma vítima de discurso, não foi uma vítima de conversa, ficou 580 dias na cadeia, né, foi perseguido, teve toda a sua família perseguida, perdeu familiares, né, não pôde ir no enterro do neto, uma situação de enorme sofrimento, né, da qual todos esses jovens, pseudo-jovens, nova liderança da esquerda, não tem nem ideia do que seja, porque é a esquerda bem tratada pela direita, né? É a esquerda que cresceu e se promoveu, né, ganhando espaço na Rede Globo, ganhando coluna na Folha de São Paulo, né, como é o caso do seu Guilherme Boulos, liderando movimentos contra o governo do PT, apoiados pela direita, né, como é o caso do Não Vai Ter Copa, né? Então, por isso que a população brasileira, e a direita sabe muito bem disso daí, o ódio contra o Lula, né, por parte de todos esses setores direitistas, o ódio do Lula, né, por parte desses setores, inclusive traíras de dentro do próprio PT, tem a ver que eles sabem que a presença do Lula, a liderança do Lula, é uma arma fundamental para levantar os trabalhadores. Né? Por isso, o PCO, né, está discutindo, vai colocar em ação um chamado nos próximos dias, né, a todos os partidos da esquerda a levantar imediatamente, com ações concretas, com a construção de comitês de luta em todo o país, com a realização de atos públicos, campanha nas ruas, por Lula presidente em 2022. Né? Nós temos que ter claro, nós temos que ter uma alternativa a essa situação. A alternativa não é ficar na defensiva, a alternativa não é se curvar, né, como fazem aí todos os setores inimigos dos trabalhadores, né, não é se curvar essa situação, mas é mobilizar efetivamente por uma alternativa própria dos trabalhadores. Vejam claramente o seguinte: a gente vê aí, a direita está indo para a televisão com o João Dória, né, o João Biden brasileiro, ou pelo menos aqueles que eles gostam, muitos setores gostariam que fosse, para dizer que o Dória, o genocida, né, que vai levar à morte aí mais de 50 mil paulistas, que agora aparece como defensor da vacina. Cínico, cretino. Ele que ajudou a eleger o Bolsonaro, é um dos pais do Bolsonaro, procura se apresentar como alternativa. E a gente vê, por outro lado, os setores da esquerda que não lutaram contra o golpe, que não sofreram nada, nem 1% daquilo que o Lula e o povo brasileiro sofreram, né? Agora querem se passar por defensores do povo, cantando ciranda, fazendo demagogia, né? Defendendo um caminho de conciliação da Frente Ampla. O caminho é levantar um plano de mobilização em torno das reivindicações dos trabalhadores diante da crise, né? Como a luta pelo atendimento à população, pela vacina em massa, contra o desemprego, mas é preciso ter uma perspectiva política, é preciso sair da defensiva e levantar imediatamente a campanha Lula presidente 2022, sem defensiva, e que os trabalhadores precisam usar a sua principal arma, e o Lula é essa arma, né? E por isso a burguesia faz tanta questão, quer destruir essa arma dos trabalhadores para deixar os trabalhadores desarmados, e o povo ser colocado diante da seguinte alternativa em 2022: ou vota no ruim ou vota no pior, né? Então, ser obrigado a votar num suposto mal menor, como aconteceu nessas eleições em São Paulo e em vários estados, né? Diante de uma manipulação, de uma fraude violenta. Então, o caminho, né? Nós vamos debater esse problema, esse tema vai ser discutido aí com bastante atenção no sábado, na análise política da semana, com o companheiro Rui, mas já queríamos destacar
né, que é a direção do Partido da Causa Operária está discutindo e vai colocar nas ruas a campanha Lula presidente, para a qual nós queremos somar forças com os companheiros do Partido dos Trabalhadores, né, e de todos os setores da esquerda que queiram levantar uma política alternativa, não se curvar, né, não se colocar aí de joelhos diante da política da direita golpista.